Em nossa sexta aula, iremos discutir os impactos no meio ambiente e as doenças dos fumicultores. Essa frase é bastante simbólica de um fumicultor, a sensação de que estamos dentro de uma bolha de veneno. As famílias de fumicultores têm exatamente esta noção do grau de risco e de intoxicação que envolve esse tipo de trabalho com o tabaco. O ciclo produtivo do tabaco envolve desde o seu cultivo, com o processo de produção que envolve desmatamento, uso de grandes quantidades de agrotóxicos, e esse desmatamento é para produzir madeira, que substitui às vezes matas nativas, madeira de reflorestamento como eucalipto, que são usadas na cura do tabaco, e posteriormente que vai levar à produção do fumo, né, em suas diversas formas, né, que nós estamos vendo no cigarro, ao consumo e ao uso e à morte dos seus consumidores. Então, eu costumo dizer que a indústria do tabaco é uma indústria da morte, tanto para quem produz quanto para quem consome. O processo de plantio envolve diversos tipos de agravos nos trabalhadores rurais e suas famílias. Como disse anteriormente, um dos principais os agrotóxicos. No processo industrial, pós a cura das folhas de tabaco, nós temos diversos tipos de riscos, desde os riscos químicos, os físicos, em relação aos ruídos, aos mecânicos, em relação aos acidentes, que também podem levar a adoecimento e lesões nos trabalhadores industriais que manipulam, a folha de tabaco para a produção do cigarro. O tabaco, então, enquanto produto, vai para o mercado transformado em mercadoria de consumo individual, causando danos à saúde dos consumidores e muitas vezes daqueles que estão próximos dos consumidores, os tabagistas passivos. Nessa figura número 1, retirada do Atlas do Tabaco, podemos ver que a China é o principal produtor mundial de tabaco, seguido do Brasil e da Índia. O Brasil é o segundo, portanto, mas uma parte da produção da China para consumo interno. Daí o Brasil, que é o segundo maior produtor, passa a ser o principal exportador de folhas de tabaco. E desde 1993, o tabaco do Brasil é um tabaco muito valorizado pela sua qualidade, pela sua integridade, e responde na balança comercial por quase 1,5% das exportações brasileiras, com quase 3,26 bilhões de folhas de tabaco, tabaco in natura, curado, para ser processado nos países importadores. A produção na safra de 2011-2012 foi de 710 mil toneladas, das quais 85% foi destinado ao mercado externo. A fumicultura é uma atividade agroindustrial muito forte na região sul do Brasil, sendo no Rio Grande do Sul a participação do tabaco representa quase 15% total das exportações do estado. Daí havia um lobby muito forte no Rio Grande do Sul em relação ao tabaco. O mercado brasileiro é bem amplo de tabaco, todos os continentes, e o principal é a União Europeia, em seguida o Extremo Oriente e depois a América do Norte. O Brasil evoluiu bastante nas exportações de tabaco, crescendo até 2009 e depois houve uma queda entre 2009 e 2011 e voltou a crescer em 2012. A fumicultura no Brasil é uma atividade bastante ampla, envolve 700 municípios do país, 92,5% da produção dos chamados fumos claros, que são usados para os cigarros, se concentra nos 3 estados da região sul.
Os fumos escuros se concentram mais na região nordeste do país, são usados para charutos e cigarrilhas. Há uma grande microrregião que é a chamada capital do fumo, Santa Cruz do Sul, e que emprega somente a região do Sul diretamente mais de 150 mil famílias na lavoura do tabaco. A fumicultura no Brasil é um sistema integrado de produção e geralmente são unidades familiares que produzem, o que traz um outro problema, que é a inserção das crianças nas lavouras do fumo, o trabalho infantil. As indústrias normalmente fornecem sementes, assistência técnica e também acabam influenciando quanto ao uso do agrotóxico, né, nesse tipo de lavoura. E elas compram o fumo em folha diretamente dos fumicultores. Essa imagem é uma imagem bastante significativa desse envolvimento de mulheres e crianças nas lavouras do tabaco, fazendo um recorte de vários continentes, né, desde a Índia, a África, a América do Sul e a Ásia. A fumicultura no Brasil, como esse diagrama da Fundação Getúlio Vargas, é muito complexa, né, envolve diversos atores e processos, desde processos de pequena monta, né, até processos de larga monta, como unidades de processamento de tabaco, né, diversos tipos de fumo, e envolve uma cadeia grande também na distribuição. No Brasil há mais de 300 mil pontos de venda de tabaco. No plantio, o tempo de preparação até a colheita e secagem é em torno de 10 meses, logo praticamente o fumo tem uma grande colheita anual. 2 tipos de fumo são produzidos, o Burley e o Virginia. O primeiro Burley requer muitos aditivos, aromatizantes e açúcares, né, para melhorar a composição do produto. Ele é curado em galpões, enquanto o Virginia utiliza a lenha como comburente, é curado em estufas. Então a gente tem um uso de uma grande quantidade de madeira de reflorestamento, né, e somente o eucalipto, né, envolvendo mais de 200 mil hectares de matas e florestas no mundo para a plantação somente do tabaco. Um grande desastre ambiental que o tabaco provoca. Ainda no ciclo produtivo, nós já havíamos falado dos agrotóxicos, que são usados ao longo de todo o período de plantio para combater inseticidas, herbicidas e fungicidas. As classes usadas são extremamente tóxicas. 63%, né, praticamente 2/3 dos trabalhadores em pesquisa realizada pela área de vigilância do câncer do INCA disseram manipular agrotóxicos, e alguns deles são extremamente tóxicos, como o glifosato, que é um herbicida usado para capina química em volta dos pés de tabaco, e organofosforados, que são pesticidas comprovadamente neurotóxicos. Mais de 54 produtos já foram mapeados que são utilizados nesse tipo de lavoura. Além disso, há danos à flora e à fauna nativas, a contaminação do solo dos lençóis freáticos, resíduos de fertilizantes e desses pesticidas. Já havíamos falado da exploração do trabalho infantil, temos aqui uma amostra, uma imagem, né, das crianças separando folhas. Desconhecimento dos riscos para a maioria dos trabalhadores, e o comum é não utilizar o equipamento de proteção individual. Temos aqui uma imagem de uma grande reportagem que saiu no Daily Mail no Reino Unido em 2014 sobre os esforços para banir o trabalho infantil das lavouras de tabaco. Em relação ainda aos impactos no ambiente, podemos separar em 4 grandes tipos de impacto. Primeiro, a poluição do ar. A aplicação do agrotóxico envolve todo o entorno, uma vez que ele é pulverizado e carreado pelo ar. A combustão da madeira para a secagem das folhas provoca a contaminação do ar pela emissão de partículas tóxicas. A contaminação da água, como já falamos anteriormente, contaminando os mananciais,
e comprometendo a qualidade da água para consumo humano e dos animais. Além disso, temos a poluição do solo, os resíduos agrotóxicos podem permanecer no ambiente por largo tempo, que somado à própria monocultura do fumo, acaba empobrecendo o solo para outros cultivos, além do que já dissemos da contaminação dos lençóis freáticos. A retirada de árvores nativas ou substituição por árvores de reflorestamento causam danos ao ecossistema. Mas, além disso, quem planta também adoece. Nós falamos muito das doenças dos tabagistas, das pessoas que consomem tabaco, mas os produtores de tabaco, né, a primeira etapa da linha de produção, os fumicultores, podem padecer da doença da fúria verde com a intoxicação com a nicotina, né, que atravessa a pele íntegra, né, e provoca diversos sintomas que nós vamos ver mais adiante, a intoxicação por agrotóxicos, transtornos depressivos, ideação e tentativa de suicídio, que tem um excesso de risco comparado a outras populações nesse tipo de trabalhador, a exposição excessiva à radiação ultravioleta, que pode causar, entre outros problemas, catarata, envelhecimento precoce e câncer de pele. Bom, com relação à doença da fúria verde, considerada uma doença ocupacional das plantações de tabaco. Tem como causa a exposição e manuseio da nicotina liberada pelas folhas verdes durante a colheita, que são colhidas manualmente e carregadas junto ao corpo. A folha molhada e o suor do corpo facilitam a absorção. Ela pode atingir entre 50% e quase 90% dos trabalhadores de plantações de fumo, como foi observado no estudo na Índia. As indústrias fumageiras normalmente negam a existência dessa doença. Os fumicultores tabagistas, por outro lado, que apresentam esse tipo de intoxicação, têm índice de nicotina na urina até 16 vezes a concentração de nicotina encontrada em grupo controle na urina de não fumante. Então, a análise da urina só identifica a contaminação ocorrida dentro de poucas horas. A análise do cabelo pode mostrar o histórico de contaminação, entretanto. Em Candeia, no Rio Grande do Sul, 33 casos foram confirmados com análise de nicotina da urina, que chegou a 6 vezes comparada à urina de pessoas não fumantes e que não trabalhavam na lavoura. Os principais efeitos da doença da fúria verde, intoxicação nicotínica, envolvem alterações da temperatura corporal, náusea, tontura, alterações na pressão arterial, vômito, sudorese, alterações na frequência cardíaca, dor abdominal tipo cólica, calafrio, pode ter dificuldades respiratórias, diarreia, hipersalivação e mesmo síncope, cefaleia e astemia intensa têm sido descritos. Uma outra intoxicação bastante estudada nos trabalhadores é a intoxicação aguda e a crônica por pesticida organofosforato. Bom, em relação à aguda, lembrar que os pesticidas que são utilizados com veículos geralmente à base de óleo. E isso facilita muito a absorção pela pele e a ingestão, e ocorre menos por inalação nesse tipo de pesticida. Mais de 90% é através da pele, o restante por via digestiva, porque as gotículas da pulverização não são inaláveis por serem muito grandes. O mecanismo de ação é a inibição de uma classe de enzimas no corpo chamada colinesterases, principalmente a acetilcolinesterase. A intoxicação aguda tem 3 mecanismos: a síndrome colinérgica, a nicotínica e a neurológica. A síndrome colinérgica é caracterizada por sudorese, salivação excessiva, miose, persecreção brônquica, vômitos, cólicas, diarreia. Quanto à nicotínica, por tremores, abalos musculares, alterações da pressão arterial. E a neurológica, por quadros que vão desde confusão mental, dificuldade para caminhar,
há convulsões, depressão respiratória e mesmo coma e morte nos casos mais graves. Além desse tipo de intoxicação aguda, também é descrita a intoxicação crônica por pesticida organofosforado, cujos sintomas mais típicos são tristeza sem motivo aparente, ansiedade, angústia, dores no corpo, nervosismo, muita irritação, pesadelos, insônia, quadros depressivos, ideação suicida e mesmo o suicídio. São muito relacionados à questão da intoxicação crônica. E em Venâncio Soares, o relatório azul mostra que esse município considerado o maior produtor de fumo do Brasil tem a maior taxa de suicídio relacionada à depressão ocasionada por uso de organofosforados. Nós temos diversos vídeos que recomendamos, cujos links para acesso estão no programa desse primeiro módulo, de reportagem feita pelo Repórter Senado e pelo Globo Rural, que são bastante interessantes e ilustrativas desta aula. O ciclo produtivo do tabaco, portanto, mostra o festival de mentiras e práticas criminosas das tabageiras. Há um documentário que nós vamos recomendar que vocês assistam no segundo módulo, que é a conspiração da indústria do tabaco, que mostra um pouco de todo esse processo de engodo, de engano e de mentiras pregadas ao longo de décadas, para tornar esse produto globalizado, tão consumido e de tão elevado risco para a população. Eu queria agradecer pela especial assistência e apresentar uma frase de Fernando Pessoa, que é: o próprio viver é morrer, porque não temos um dia mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia menos nela. Eu completaria, com licença ao poeta, dizendo que muitas doenças também que podem ser evitadas, nós podemos garantir mais dias de vida saudáveis, aumentar nossa expectativa de vida e não sofrer tanto pelas doenças tabaco relacionadas. Muito obrigado.